Uma boa noite para todos que nos assistem neste culto. Eu sou Francis Souza, pastor da Igreja Batista Nacional El Shaddai, Extensão Papagaios, Minas Gerais. Não é o ideal, não é como queríamos fazer, mas devido às circunstâncias em que nos encontramos, impedidos de nos reunir fisicamente para adorarmos ao Senhor, mas não espiritualmente, nós, como igreja, podemos e devemos continuar em oração para que este momento crítico passe logo e que logo estejamos reunidos mais uma vez adorando, orando, louvando o santo nome do Senhor. Amém? Vamos dar início ao nosso culto nesta forma precária, ainda em minha casa, com pouco aparato, mas é por pouco tempo. Assim esperamos no Senhor que tudo sabe e tudo controla. Amém? Nós vamos abrir esse culto com a passagem que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E essa passagem vai dizer o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Bom, meus irmãos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Bom, nós devemos... É isso que nós estamos fazendo. Ainda que de uma forma precária, cada igreja a seu modo, com suas dificuldades, nós estamos tentando não nos afastar da palavra do Senhor, não nos acomodar com o meio que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está nos sendo imposto. Nós temos que ser obedientes às leis. Romanos 13 vai nos dizer que nós devemos obedecer às autoridades, que nenhuma autoridade é colocada senão por Deus. E nós sabemos que quem questiona essa autoridade está questionando quem a colocou lá. Então nós não podemos fazer isso. Nós também não podemos abrir mão de cultuarmos ao nosso Deus, seja qual for a circunstância. Seja na cova de leões, seja numa praia, nós temos que estar adorando ao Senhor. Vamos orar. Curve a sua cabeça, se você puder, nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos reunimos mais uma vez em Teu nome para declarar nosso louvor, nossa adoração, nosso pedido para que este tempo de provação passe e que nossa vida volte a fluir como antes. Que pessoas sejam alcançadas pela vossa poderosa mão neste tempo, e que elas não se voltem para o Senhor somente nesse período de turbulência, mas que entendam que o Senhor é Deus e que nada somos sem a Tua presença, ó Pai. Recebe nossa oferta de oração, recebe nosso louvor, aceita nosso pedido de perdão e transforma-nos. Capacita-nos a cada dia mais sermos melhores servos Teus, sermos melhores cristãos, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, irmãos, melhores maridos, esposas, enfim, que sejamos realmente Teus filhos e tenhamos o real entendimento do que isto significa. É o que te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Bem, meu irmão, a passagem que nós vamos ler hoje está no livro de Atos, capítulo 20, do versículo 7 ao 12. Abra sua Bíblia. Atos, capítulo 20, versículo 7 ao 12. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até à meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu.
E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? E sentiram-se grandemente confortados por causa daquele milagre, por causa da palavra que havia sido pregada e por tudo o que eles estavam vivendo naquele momento. Meus irmãos, o versículo 7 mostra que era dia da ceia do Senhor e que Lucas estava junto com ele nesse culto. Paulo devia viajar logo cedo e por isso tinha que pregar sem perda de tempo toda a mensagem do Espírito Santo para a igreja. Era noite, porque haviam várias lâmpadas, a gente vê no versículo 8. E Paulo tinha uma visibilidade grande ali dentro. Meus irmãos, nós temos que entender em relação a essa passagem de Eutico, o que realmente está sendo transmitido para nós aqui. O que eu posso aprender com esse jovem, com Paulo, com o que aconteceu, o que eu posso tirar para mim aqui. Mateus capítulo 6, versículo 24 vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, Deus não aceita uma igreja dividida, uma fé dividida, um coração dividido. E é isso que está acontecendo com os jovens de hoje em dia. Na verdade, com os irmãos de hoje em dia está acontecendo isso. 1 Tessalonicenses 5 vai nos mostrar no versículo 16, 17 e 18 o que é o crente verdadeiro. O que ele faz? 16 vai dizer o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja bem, o versículo 18: em tudo dai graças. Às vezes nos dias de hoje nós estamos passando por esses problemas, essas limitações, essas privações. Algumas pessoas estão adoecendo, outras estão entrando em pânico, em desespero, mas a palavra do Senhor vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Eu tenho que ter um coração entregue ao Senhor. Eu tenho que ter uma mente entregue ao Senhor. Eu não posso servir ao mundo e a Deus. Eu não posso querer estar no mundo. Meus irmãos, nós estamos no mundo. Eu não sou do mundo. Eu estou aqui de passagem. Todos nós estamos aqui de passagem. Aqui não é nosso destino final. Apesar de que a maioria das pessoas vivem como se aqui fosse o destino final. Não é. Deixa eu te contar. Não é. Vai ter um depois. Todos vamos morrer. Os que não morrerem serão arrebatados, transformados o corpo em glória, um corpo de glória, e se apresentarão a Cristo, no tribunal de Cristo. Então eu entendo que tem um depois. Eu não posso viver como se aqui fosse o tudo para mim. O meu coração não pode estar dividido, como de rei Amazias, em 2 Crônicas 25, 2, rei Amazias, ele fez o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. O seu coração estava dividido. Nós não podemos ter um coração dividido em relação ao Senhor. Todas essas passagens nos trazem a mesma lição: o novo homem lutando contra o velho homem. Meus queridos, coração dividido não pode servir a Deus. Descumprimos automaticamente o primeiro mandamento e muitas vezes nem percebemos. Lembra-te do teu Criador
nos dias de tua mocidade, jovem. Sabe por que Eutico caiu? Porque ele estava no lugar indevido. E janela não é o lugar de adorar a Deus. O lugar é dentro do templo. Por este motivo, não pôde se concentrar na mensagem, nem no mundo. Eutico agora está sentado na janela e sua visão está voltada para a rua, com as pessoas que passam, e para dentro, com a mensagem que é dita, e olha para a rua, e olha para dentro, e olha para fora, e olha para dentro. Não consegue fixar sua mente num local, vai se cansando, vai se perdendo. Caímos assim como Eutico, porque não conseguimos nos concentrar na palavra do Senhor. Estamos sempre nos colocando no lugar errado para adorar o Senhor. Na janela, não podemos nos sustentar. A qualquer momento podemos ser levados a cuidar mais do mundo do que das coisas de Deus. Não podemos criar um novo modo de adorar o Senhor. Este novo modo vai nos levar a cair. Deus é Espírito. E Ele decretou como Ele quer ser adorado. Eutico foi sábio aos próprios olhos. Ele não temeu Deus o suficiente. Romanos 12 vai dizer que boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Você deve ser cristão conforme a vontade de Deus. Os puritanos criaram o princípio regulador do culto. Deus deve ser adorado conforme Ele decretou. Eutico saiu deste princípio. O lugar inseguro, a janela, o lugar seguro, o chão. O lugar inseguro, os vossos próprios caminhos. O lugar seguro, a vontade de Deus. O coração dividido faz com que o espírito seja extinto. O espírito se extinguindo, eu não consigo mais distinguir a vontade de Deus. E não sabendo distinguir a vontade de Deus, eu caio. Porque ele morreu? Porque ele caiu do terceiro andar. Ele caiu de muito alto, e dependendo da altura, a queda é fatal. Às vezes você cai de pequenas alturas porque o Senhor está lhe dando uma chance de acordar. Mas algumas vezes você está tão longe do Senhor que essa queda é fatal. Hebreus 10 mostra Israel como exemplo. Eles não entraram no repouso. Romanos 8,6 vai dizer que porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Porque a inclinação da carne, meus irmãos, é morte. A inclinação da carne, ela vai te levar sempre para se satisfazer fisicamente, se satisfazer intelectualmente. Você não se preocupa com o espírito. Você se preocupa com o que os outros estão vendo você, como eles estão vendo você, se você está acima dos outros. É isso que a carne te traz. A terceira e pior consequência de suas ações é a morte. Em Romanos, em Gálatas, Paulo traça isso enfaticamente. Você sabe como se mata um sapo? Você coloca ele numa panela com água fria e acende o fogo. E essa água vai esquentando, esquentando. E esse sapo agora ele consegue, ele vai usando energias do seu corpo para adaptar ao seu corpo aquela água que está esquentando. E quando essa água começa a ferver, ele já não tem forças para sair dela, que ele gastou se adaptando ao ambiente. É isso que acontece com os irmãos. Quantos irmãos fervorosos na fé que nós conhecemos, que não vigiaram e hoje estão mortos, porque estavam na janela. Eles foram se adaptando ao mundo, foram pegando as coisas do mundo e tentando se amoldar ao mundo para não ficar fora do mundo. Porque se você vai servir a Deus, você tem que sair do mundo. No mundo você não serve a Deus. É impossível.
Eles não querem abrir mão do mundo. Eles não querem ser submissos a regras nem leis. Eles querem ser seus próprios senhores. A consequência disso é a morte espiritual. Esse hedonismo cristão, a busca pelo prazer. Eu vou dar um alerta para você. Talvez você não morreu. Talvez você não caiu. Talvez você não está nem cochilando. Mas tem um problema com você. Você está na janela. Saia da janela. Existe um livro de David Wilkerson que diz assim: irmãos, nesses últimos tempos da igreja, você será tentado a duvidar da sua fé, das suas convicções. Você será tentado a duvidar da sua santificação. Ele explica que será assim: o diabo irá levar você para que tudo isso, será que é isso assim mesmo? Será que você vê como está da maneira correta? Será que você não merece ser feliz? Você precisa ficar sofrendo isso tudo, essa perseguição? Tudo o diabo vai trazer para você, através de pessoas, dizendo: não, mas isso é bobagem. Não, mas o que tem a ver? O que tem a ver isso? Pode fazer. Não, a palavra vai dizer. Sabe quem falou isso? Um homem de 77 anos. David Wilkerson. E ele escreveu inúmeras mensagens fortes. Meus irmãos, mas a mensagem não termina no verso 9. Tem os que estão na janela aqui sentados. Saiam. Tem os que estão dormindo. Acordem. Tem os que estão caindo. Levantem-se. Mas tem também os que já morreram. E agora? O que o texto diz? No verso 10, agora entra em cena a extraordinária misericórdia de Deus. Ele estava pregando, observou o jovem caindo, deixou o púlpito, foi até o jovem morto, jogou-se sobre ele e o ressuscitou. Meus irmãos, o que é isso? A misericórdia de Deus para aqueles que já morreram, para o pavio que fumega, para a cana quebrada. Quem está morto não tem mais condições de subir. O local de culto, o templo, a ceia, onde está sendo realizada, quem está morto não consegue mais subir. Você não pode subir. Alguém tem que descer. Deixa eu te falar. Deus irá enviar um santo para ressuscitar você, se você é um salvo. Se você é um amado de Deus, o Senhor vai enviar um santo até você para ressuscitar você. Você não pode subir. A queda foi grande. A fratura foi dolorosa. Mas o outro irá descer até você. Eu fico perplexo com um dos atributos mais encantadores de Deus, a sua misericórdia. Ele mandará alguém ao seu encontro. Olha o amor de Deus. Ele se importa com você. O Senhor está dizendo para você que está na janela, ou que já morreu: eu me importo com você. Eu quero você de volta. Isso é muito importante para nós. Deus enviará homens e mulheres de Deus que irão para os que estiverem fazendo para resgatar um dos seus. A Bíblia diz que Paulo inclinou-se e abraçou o jovem. Irmão, aceite o abraço de Deus através de um irmão. Ele te quer de volta. Você é importante para Deus. Não rejeite a ajuda que o Senhor enviará. Pode ter certeza que tem um santo preocupado com você. E ele será enviado. Ele ora por você. Ele se joga para cima de você e quer te resgatar. Tudo isto é providência divina. No verso 11, Paulo era feroz após o ocorrido, volta da ceia e ainda prega mais. Paulo aqui completa a restauração de Eutico. Ele agora não mais dividia a sua atenção entre o mundo e a igreja. Ele não estava mais na janela dividido. Ele deixou a própria sabedoria. Ele estava em família, agora ceando junto aos seus.
Eutico significa afortunado. Eutico está vivo. É a sua restauração completa. É assim que Deus faz com você, comigo, com todos nós. Deus nos coloca em família. Agora estamos juntos e caminhamos juntos e estamos no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. A morte trouxe muita tristeza para a família, para a congregação. Imagina acontecer uma morte dentro de uma igreja. Meus irmãos, o seu afastamento, o seu desvio traz muita dor para a igreja, para os seus pais, para os seus familiares, de modo que a sua vida, sua vitória traz muita alegria para a igreja e todos os que rodeiam. A palavra diz que foram embora confortados. Você acha que as pessoas não perceberam o seu estado? Que elas não se preocupam com você? Pare de se enganar. A sua derrota é, em parte, a derrota de seus irmãos. Mas a sua volta à vida, a sua vitória, é a de seus irmãos, que muito se alegram com você. Meus irmãos se lembram da passagem do filho pródigo? Enquanto ele estava perdido, o pai o esperava. Ficava triste, dia após dia. Mas quando ele decide voltar, o pai corre ao seu encontro. É a única passagem na Bíblia em que demonstra Deus correndo ao encontro de alguém. E é de um pecador. Nós temos que ter mais convicção de nossa fé. Nós temos que entender o que realmente significa sermos filhos de Deus. Nós não podemos nos deixar levar pelas falácias do mundo, pelas falácias das pessoas, pelas situações, por doenças, por mortes. Não. Você tem que servir a Deus. Mas não como o Eutico começou, e sim como ele terminou. Paulo aqui começa a pregar, não falo o horário exato, mas por volta de 9 horas, era quase meia-noite, um homem que estava com pressa, porque ia sair de madrugada, já tinha 3 horas que estava pregando, o menino em cima da janela cai, quebra o pescoço, morre. Paulo vai lá, ressuscita ele. Senta aí que você está atrapalhando o culto. Volta, dá ceia e prega mais 6 horas. Porque a palavra vai dizer que pregou até a alvorada, até amanhecer. Culto com ressurreição tem 9 horas de duração. Hoje, um culto passa de 40 minutos, 45 minutos. Já tem gente reclamando. Você está no púlpito olhando e tem pessoas olhando para o relógio. Olha para o relógio no braço, olha o relógio no celular, olha o relógio na parede. A pessoa está no culto mascando chiclete. A pessoa não levanta para louvar ao Senhor. Pessoas ficam preocupadas, mais preocupadas com que hora que vai acabar o culto do que hora que vai começar. Não, adore ao Senhor enquanto é tempo. Porque infelizmente, meus irmãos, esse tempo vai cessar. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu vos agradeço, ó Pai, por este momento que tivemos de oração, esse momento de meditação na Tua Palavra. Senhor, capacita-nos com Teu Santo Espírito, que sejamos não como o Eutico inicial, mas como o Eutico no final, participante da Tua igreja, caminhando junto com todos, ó Pai. Que todos se sintam confortados com nossa presença, ó Pai. E que nós sejamos verdadeiros filhos Teus. Que nós tenhamos prazer em falar do Teu nome a quem quer que seja, ó Pai. Dá-nos uma noite abençoada, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, ó Pai. Ó Pai, livra-nos de toda malícia, de todo mal, toda doença. Ó Pai, livra-nos de tudo.
Guia-nos com teu Santo Espírito. E que nós saibamos passar, entrar e sair de todas as dificuldades, de tudo que o mundo nos afligir. Que nós saibamos, no final das contas, dar graças em tudo, conforme a tua palavra diz, ó Pai. Senhor, nós agradecemos e nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Deus, que as doces consolações do Espírito e que o amor de Jesus estejam com vocês hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado.